Joia, pessoal, vamos começar então a terceira parte do nosso estudo. O nosso tema é esse que está na tela, entendendo o conflito no Oriente Médio. Agora nós vamos para a parte de número 3 do nosso estudo. Na verdade, o nosso estudo é a terceira parte, mas eu dividi esse estudo em 4 grandes partes. Hoje nós vamos ver a 3 e a 4, porque estão coligadas, dá para a gente trabalhar numa aula só. Mas só para nós recapitularmos, está aí na tela, estou abrindo a tela para você. Nós começamos esses estudos falando sobre as origens histórico-bíblicas do conflito no Oriente Médio. Então foi aquela primeira aula, uma aula de 2 horas, né? Vocês participaram bastante, tinha muita informação, nós vimos muitos textos bíblicos, na verdade 1h40, por aí, os outros 20 minutos foram de interação. Foi quando nós vimos no livro de Gênesis, vimos ali a história de Abraão, de Sara, de Agar. Vimos a relação da história desse casal e da serva Agar no nascimento de Ismael, no nascimento de Isaac. Eu não vou gastar tempo agora relembrando tudo que nós falamos lá, porque você tem isso gravado e disponível nesse mesmo link que nós estamos ao vivo aqui agora, ou que você está vendo a gravação em algum outro momento, você tem aí a aula 1 e a aula 2. A aula 2 que tratou desse tema que está na tela aí também, ó. Vou colocar o ponto aqui, ó. A ocupação da Palestina pelo povo judeu. Então, depois que nós entendemos as origens histórico-bíblicas, e nós vimos o que é importante você relembrar daquela aula, fundamental, que do relacionamento de Abraão com Agar, a sua serva, nasce Ismael. E todo o povo palestino que nós conhecemos hoje são descendentes de Ismael. E do relacionamento de Abraão com a sua esposa Sara, nasce Isaac. Aí nós temos todo aquele relato bíblico, da linhagem de Isaac que Deus escolhe um povo, que Deus faz uma aliança. Deus promete abençoar todos os filhos de Abraão, e ele faz isso. Mas sobre Isaac, ele estabelece a sua aliança. É uma bênção especial. Disso, então, nós temos os descendentes de sangue. Os palestinos, descendentes de Abraão por Ismael. Os judeus, descendentes de Abraão também por Isaac. E aí a gente viu que os cristãos entram nesse contexto como um terceiro grupo descendente de Abraão, mas descendente espiritualmente. Porque da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, né? Abraão, Isaac, Jacó, depois vem Davi, Salomão, vem o Messias, Jesus. E em Cristo, todos os povos, não apenas aqueles de sangue judeu, têm acesso ao Pai, passam a fazer parte dessa aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. É isso que a gente viu na primeira aula. Na segunda aula, nós fizemos uma viagem, foi o que eu escrevi aí, uma viagem pelos livros históricos. Então a gente pegou ali os livros do Pentateuco, logo depois, os livros dos reis, os livros de Samuel, Esdras e Neemias. E aí nós fizemos, se você der uma olhadinha lá na aula 2, você vai ver uma linha do tempo. Uma linha do tempo que vai do infinito, né, desde antes da criação, até o infinito futuro, né, que nós ainda não conhecemos, passando pelo presente. A gente fez essa linha do tempo para fazer uma viagem, percebendo a conquista da Terra Santa ali com Josué, né, ainda antes do livro dos reis, como que estabeleceu a monarquia com Davi, a importância de Davi ter levado a capital do império para Jerusalém. Depois Salomão, em Salomão, a construção do grande templo. Quando tudo parecia perfeito, aí nós temos a destruição do templo. Aquela região é conquistada pelos babilônios, os babilônios expulsam, é o que nós chamamos do primeiro exílio, né, dos judeus, e o templo é destruído. Depois os persas conquistam aquela área, e Ciro, nós temos essa descrição lá em Jeremias, tudo isso está na segunda aula, tá, gente? Ciro, então, ele permite que os judeus, né, que os israelitas, né, o povo de Israel, que eles voltassem. Aí é isso que está descrito nos livros de Esdras e Neemias. Aí a gente deu um pulo nos tempos de Jesus também. Vimos o contexto, já não mais do Império Persa, mas vimos toda a influência grega, né, Alexandre o Grande, aquelas conquistas, até chegar no Império Romano. É o contexto em que Jesus nasce, é o contexto em que Jesus vive.
e a expectativa do povo de Israel de que Jesus, de que o Messias seria aquele libertador político, né? Mas depois Jesus deixa isso muito claro, que a sua missão não era ser um rei, um monarca, substituir Davi ou Salomão, mas sim trazer a vida e a vida eterna para todos aqueles. Os assuntos de Jesus eram assuntos celestiais, não terrenos. Jesus falava de vida eterna, não de monarquia limitada. Jesus falava do plano espiritual, não do plano presente. Alguns judeus entenderam isso e reconheceram Jesus como Messias. Outros não, e até hoje não reconhecem ele apenas como um rabino. Aí nós vimos, deixa eu dividir a tela aqui, e que em Constantino, tá aqui, ó, em Constantino, a religião cristã, ela se torna não oficial como a única religião, mas ela se torna permitida. E aí os desdobramentos disso são muito sérios, porque templos são construídos em locais considerados históricos para os cristãos, e essa influência, essa mistura do Estado, né, o cristianismo deixa de ser algo periférico, né, algo da periferia, e agora é uma religião em que a própria mãe do imperador e o próprio imperador se declaram cristãos. E aí tudo que Jesus tinha pregado de que o propósito do Evangelho não era religião, o propósito do Evangelho era nós nos conectarmos com Deus através de Jesus, isso tudo volta com o nome de cristianismo. A igreja cresce, e aí nós chegamos até os nossos tempos atuais, vendo algumas características na segunda aula. O que eu quero ver hoje com você? A formação e o desenvolvimento do islamismo. Então a gente vai voltar agora lá para o século VI, principalmente, né? Vamos falar um pouquinho ainda do quarto, e vamos ver como que nasce o islamismo. E depois, também é importante nós conhecermos e entendermos essas disputas entre árabes e judeus na Terra Santa hoje, nos dias atuais, ok? Deixa eu ver aqui quem está online. A Elisa. Oi, Elisa, boa noite, seja bem-vinda. Que legal que você está aí com a gente. Não sei se você já viu as 2 primeiras aulas, Elisa, mas acompanha com a gente ao vivo essa daqui, se você puder. E depois, isso tudo que eu falei nos últimos minutos está registrado lá na nossa primeira e segunda aula. Você pode ver por este mesmo link, ok? Legal, de vez em quando eu vou dar uma parada na aula para dar uma olhada no Facebook, para dar uma olhada aqui no chat, tá, gente? Porque não está na mesma tela. Eu fiz uma configuração hoje que eu não estou vendo o chat ao mesmo tempo que eu dou aula. Vamos lá, vamos caminhar então. É muito importante para a nossa história, deixa eu dividir a tela aqui, esse sujeito aí. Quando nós falamos de Islã, se você não sabe, agora você sabe. Você deve associar logo o primeiro nome, assim como a gente fala de cristianismo. A gente pensa em Jesus Cristo, daí cristianismo. Quando a gente fala de islamismo, a figura central é Maomé. E aí eu quero falar um pouquinho com você da história desse sujeito aí, Maomé. Maomé, ele funda a terceira religião monoteísta do mundo. Então nós temos monoteístas, o cristianismo, o judaísmo antes, né, e o islamismo. Os 3 adoram ao único Deus, ok? Os judeus chamam esse Deus de Yahvé. Você já deve ter ouvido variações do tipo Jeová, Yahvé, né? Mas como não tem consoantes, eu prefiro não pronunciar os acentos. Então, Yahvé, né? É o nome impronunciável de Deus. Os cristãos, nós chamamos de O Senhor, ou simplesmente Deus. E para os muçulmanos, Alá. As 3 religiões monoteístas se referem ao mesmo Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus que está descrito ali no Pentateuco. E aí o que acontece? Este homem, Maomé, vocês já estão vendo algumas informações aí do que eu vou falar agora, ele nasce em 570 depois de Cristo. Então, o século VI depois de Cristo é o nosso ponto de partida para a nossa terceira e última aula sobre o conflito no Oriente Médio.
Ele, em 600, ele nasce, antes de falar de 610, eu não coloquei ali, Maomé nasce em Meca. A própria cidade de Meca, ela historicamente acredita que ela foi fundada pelos descendentes das tribos de Ismael. Aliás, isso é muito curioso. Se você ainda não viu as nossas duas primeiras aulas, nós temos 12 tribos descendentes de Isaac e 12 tribos também de Ismael. Essas tribos se espalharam e eles eram pagãos, adoravam vários deuses, enquanto Isaac sempre adorou ao Senhor, o Deus registrado nos textos da Escritura no Antigo Testamento. Agora, de uma dessas tribos de Isaac, nasce Maomé. Então, aqui é importante nós lembrarmos que Maomé, ele é descendente, sim, de Ismael. Eu falei Isaac? Não, Ismael. Né? De uma das tribos de Ismael, nasce Maomé. Então, ele é descendente de Ismael. Né? Jacó, Israel, né, era um povo monoteísta. Os descendentes de Ismael eram tribos pagãs, adoravam vários deuses. E então ele nasce em 570, como está aí na tela, na cidade de Meca. E é interessante porque Meca já era um grande centro comercial, já era uma cidade muito importante dos tempos antigos, ali no século VI. Agora, um pouquinho sobre a história de Ismael, antes de entrar ali nas visões que aparecem no slide, é que ele nasce órfão. E Maomé, ele é criado pelo seu tio e criado sobre muitas privações. Ele não teve uma infância fácil. Mas quando ele se torna adulto, Maomé, ele passa a administrar os bens de uma rica viúva. O nome dessa viúva é Khadija. E ele acaba se casando com Khadija, essa viúva. Por causa do seu casamento, né? Primeiro ele estava administrando os bens da viúva, acabou casando com a viúva. Ele se torna um homem de posses e se torna um mercador, né? Uma função muito comum ali dos tempos antigos, principalmente em cidades que tinham assim uma influência comercial muito grande. Então, o que era o mercador? O mercador era um comerciante viajante. E numa dessas viagens, ou em algumas dessas viagens, Maomé andou pela região da Síria, que era uma região muito forte no que diz respeito ao comércio. Eu vi que a Elisa está falando ali, que vai assistir as outras aulas. Legal, Elisa. O que acontece nessas viagens de Maomé para a região da Síria? Lembrando que a região da Síria, nós temos ali Antioquia, algumas regiões com igrejas cristãs, regiões que tinham sinagogas. Maomé conhece a fé monoteísta. Nessas viagens, ele conhece povos diferentes dos povos dele, descendentes de Ismael, povos que adoravam ao único Deus. E aí ele começa a refletir sobre a crença, a fé do seu próprio povo. E conta a história de que Maomé tinha o hábito de sair para as montanhas de Meca. Ele ia para as montanhas e ficava ali meditando por muito tempo. Numa dessas meditações de Maomé sobre a vida do seu povo, sobre a fé do seu povo, sobre a realidade de Deus, isso aconteceu em 610, no ano 610, diz ele ter tido algumas visões. E nessas visões, Maomé diz ter ouvido a voz de Deus, ele ouve a voz de Deus, e ele viu o arcanjo Gabriel. E aí, ele se torna convicto, ele desce da montanha convicto de que ele era o escolhido por Deus para resgatar a verdadeira fé no Deus de Abraão. Então, a fé está sempre relacionada ao Deus de Abraão, a fé dos judeus, a fé dos muçulmanos também relacionada ao Deus de Abraão. Mas o que acontece? Maomé, ele entende, né, que ele era o profeta que iria, então, reconstruir esta verdadeira fé no verdadeiro Deus, né, que eles chamam de Alá, né, é a expressão para Deus na língua árabe. Ele acreditava, gente, isso é muito importante para nós compreendermos esse contexto mundial moderno,
Ele entendia que ele iria restaurar a verdadeira religião de Abraão. Ele entendia que o judaísmo e o cristianismo precisavam de um aperfeiçoamento. Eles tinham a sua verdade, mas estavam equivocados em alguns pontos. Maomé acreditava que haviam distorções no judaísmo e que haviam distorções no cristianismo. Então, a sua missão, o seu chamado, segundo ele, aí em 610, quando ele diz ter ouvido a voz de Deus, ele queria resgatar isso. E aí ele começa a pregar. E ele prega em Meca, ele começa pregando em Meca, ele prega sobre o fim do mundo, prega sobre os castigos do inferno, sobre as alegrias do paraíso. Basicamente era essa a mensagem de Maomé. Mas ele não tem muito êxito em Meca. Né? Curioso isso, né? Isso é comum dos profetas. Em sua própria casa não costuma dar muito certo. Mas em Medina também é uma cidade muito importante, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para você. Em Medina, no decorrer dos anos, Maomé conquista os seus primeiros seguidores. Alguns anos se passam, algumas décadas se passam, e desses primeiros seguidores em Medina, uma cidade muito importante também, Meca e toda aquela região ali estava completamente conquistada pelo Islã. Interessante que Islã tem um significado muito bonito até na língua árabe. Significa submissão à vontade de Deus. Né? Bonito. Até nós, discípulos de Jesus, poderíamos dizer, olha, é importante em nossa vida Islã, se nós quiséssemos usar um termo árabe. Né? Significa nós estarmos submissos à vontade de Deus. Daí do termo islamismo. Né? São aqueles que são submissos à vontade de Deus. Aí a nossa história se torna importante no ano... Cortou aí, né? Deixa eu colocar em 3D. No ano 632, a partir da morte de Maomé. Por quê? O que acontece após a sua morte? Quase toda a Arábia já seguia os seus ensinamentos. Então, quando Maomé morre, esses pensamentos, esse resgate de uma religião do verdadeiro Deus, da religião de Abraão, sem distorções, já tinha conquistado aquela região toda. E aí o que acontece? Está aí na tela, ó, o Alcorão, ou Corão, você vai encontrar alguns escritos Alcorão, outros escritos Corão, é o mesmo documento. Ele é escrito, gente, depois da morte de Maomé. E o que registra o Alcorão? Registra os ensinos e as revelações, ou seja, os discípulos de Maomé pegaram todos os seus ensinamentos e compilaram. E isso se tornou, então, esse documento, esse livro, que para eles é a verdade absoluta a ser obedecida, a ser cumprida. Né? É o fundamento do islamismo. Aqui, nós temos, sim, algumas semelhanças e diferenças com o escrito bíblico. Semelhança, por exemplo, que a Bíblia também. Né? O Novo Testamento foi escrito após a morte e ressurreição de Jesus. Né? Foram seus discípulos que escreveram. Aqui também foram os discípulos de Maomé que escreveram. A grande diferença é que nós estamos falando de ensinamentos de um homem. Um homem que diz ter falado com Deus, que diz ter visto o anjo Gabriel, e diz que ele era o grande profeta que iria conectar os homens à religião verdadeira. Então ele cria discípulos com esses pensamentos, e esses discípulos registram os seus ensinamentos no livro, em um livro. O Alcorão não é um conjunto de livros como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, e aí vem o termo biblos, né, do grego, é como uma enciclopédia, né, como uma biblioteca. São 66 livros escritos no intervalo de mais de 1000 anos, por pessoas diferentes, em épocas diferentes. Deus foi apresentando a sua revelação até Cristo, até a igreja primitiva, e algumas coisas referentes ao futuro também. Então, o que acontece aqui, que é interessante nós destacarmos? Quando ele morre, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém falando comigo.
O Boechat chegou. Legal, Boechat. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Isso, Elisa. Ele morreu jovem, é verdade. O fato é que... deixa eu mostrar para vocês. Eu falei que ia mostrar, né? Medina, cidades. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir a tela antes de eu partir o que aconteceu após a sua morte. Olha que legal. Aqui nós temos um mapa, né? A Península Arábica hoje. Então, olha o tamanho da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é isso tudo aqui, né? E nós temos nessa região aqui, ó, Israel. Então tem ali Tel Aviv, Jerusalém está um pouquinho mais acima. Aqui a faixa de Gaza. Depois eu vou mostrar um mapa maior, mais definido nessa região aqui. Deixa eu tirar o mouse, porque eu fico com essa bolinha aqui, atrapalha a visualização de vocês, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, o Egito, de verde, né? A região da Síria, ó, onde lá em cima, onde Maomé conheceu a religião monoteísta. Então, isso é importante para a nossa história. Agora, o que acontece a partir da sua morte? Aqui nós temos, ó, Meca hoje, né? Então, aquela peregrinação que há, aqui é a semana do Ramadã, né? Então, nós temos aí esse espaço onde todo muçulmano ele se direciona, então, para este local. Vocês certamente já viram reportagens sobre isso. Agora, depois da sua morte, olha aí, depois da sua morte, gente, assumem os califas. Isso é importante para a conexão do conflito no Oriente Médio nos dias atuais. Por quê? Califa significa exatamente sucessores em árabe. E eles assumem a liderança do islamismo após a morte de Maomé. No primeiro momento, houve eleição, né? Então, assim, o primeiro califa foi o sogro de Maomé. Aí depois ele deixou, né, de ser califa. Aí havia um grupo, assim, né? Quem é presbiteriano aí, tipo um Supremo Concílio, assim, tô brincando. Havia os líderes e eles elegiam califas. Mas logo depois, isso durou pouco tempo, passou a ser uma função hereditária, um cargo hereditário. O que é curioso com relação a isso é que não difere muito do que aconteceu com a Igreja de Roma, a Igreja Romana, que estabeleceu, né, uma linhagem hereditária de Pedro, né, chamando então os papas, que são essa linhagem especial, os chamados por Deus. Nada muito diferente aconteceu aqui depois da morte de Maomé. Agora, o objetivo maior dos califas era fazer... E, atenção, gente, olha para... Eu escrevi isso aqui? Deixa eu... não escrevi não. Era fazer com que todos os homens reconhecessem que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Maomé não tem nada a ver com essa história, quer dizer, tem a ver como fundador, mas a partir dos califas é que exércitos são criados. Formam-se exércitos árabes e pela primeira vez na história um exército é formado com o objetivo de uma guerra santa, por um motivo religioso ou por um motivo espiritual. A verdade do Islã precisava ser propagada a todo custo. Então vamos constituir exércitos para que as pessoas aceitem que Alá é o único Deus e que Maomé é o seu profeta. Aí, o primeiro califa que aparece é esse que está nessa imagem aí, ó. É o califa Omar. E nesses exércitos árabes, um pouquinho antes de eu falar do califa Omar, ó, o que acontece? Eles se fortalecem, eles são uma grande potência nesse período aqui, século VI, século VII, já século VII aqui com o califa Omar. E eles começam a conquistar a região. Vocês viram como a Arábia era grande, comparado com as outras regiões ali da Palestina. Então eles vêm com seus exércitos e eles conquistam quase toda a região da Palestina. E nessas conquistas, uma cidade muito importante é conquistada pelos muçulmanos. Está aí no nosso slide. Jerusalém é conquistada. Jerusalém é conquistada num contexto anterior
de toda a história do povo de Israel e da importância da cidade santa, desde os tempos de Davi e Salomão. Jerusalém é conquistada com toda a importância a partir de Constantino, com seus templos cristãos, com a presença cristã, com a presença judaica. Agora vem o califa Omar, com seus exércitos, as suas tropas, e conquista toda aquela região com o propósito de impor a sua fé, a fé de Maomé, a fé em Alá. E aí ele determina duas coisas, que está aí no slide. Ó. A primeira, ele diz, os cristãos, ele foi, assim, né, gente boa ele no primeiro momento. Olha lá, os cristãos eles terão garantidos os seus bens e as suas igrejas. Fez uma política da bem-vizinhança. Os judeus também podem morar em Jerusalém junto com os cristãos. Agora, olha o que ele determinou. Desde que respeitem o profeta, se referindo a Maomé, e o Corão, o livro sagrado. Na verdade, gente, o que aconteceu aqui é que havia um sentimento ali pelos califas, no caso aqui Omar, de que, não, peraí, os judeus, eles adoram de forma equivocada, mas adoram o único Deus, um Deus que nós também adoramos. Os cristãos, eles também têm as suas deturpações, na visão deles, mas eles também adoram o único Deus. Então, esses povos que têm uma predominância, ou melhor, que adoram ao único Deus, que são monoteístas, esses nós vamos deixar ficar aqui em Jerusalém e na região. O que é interessante, eu não sei se eu fiz esse destaque quando a gente estava falando lá atrás, é que os descendentes de Ismael eram povos pagãos, adoravam a diversos deuses. Em Maomé é que eles passam a adorar a um Deus só. Então houve uma mudança na fé de todo esse povo e Maomé conquistou com esses pensamentos toda a região da Arábia e todos se tornaram então islâmicos. Né? Eles não são mais pagãos, é o povo que adora a Alá, que segue o Alcorão, que segue os ensinamentos de Maomé, o grande profeta enviado por Deus para revelar essas coisas ao seu povo. E aí ele fala isso, olha, os cristãos podem ficar aí, os judeus também podem ficar por aí. Estou vendo aqui que a Rosa está saudando que o Boechat chegou. E é isso mesmo, Elisa, eles defendem com unhas e dentes. É até bonito ver. É verdade. Quando isso não parte, né, para a guerra, como aconteceu aqui com o Omar, isso é algo que eles creem naquilo, e nesse sentido eles são mais sérios do que muitos cristãos, em defenderem o que acreditam. Né? Os cristãos, eles são, principalmente nos tempos pós-modernos que nós vivemos, nós não temos essa paixão que eles têm. Pena que é uma paixão por uma religião que prega um falso ensino na nossa concepção. Veja bem, eu não digo isso com uma falta de respeito a quem é muçulmano. Nós temos que respeitar todas as pessoas, todos os credos. Mas eu sou um discípulo de Jesus e estamos abordando este assunto numa perspectiva do conflito no Oriente Médio. Então, nós não cremos, né, nos ensinamentos de Maomé, mas nos ensinamentos de Jesus. Cremos que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, nos deu vida eterna, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, cruz que nós deveríamos estar pendurados, e em Cristo nós teremos vida e vida eterna. Agora, Omar ele faz algo também muito sério nesse período aqui. Esse último ponto aí do nosso slide. Ó. Ele proibiu que os cristãos fizessem propagação da sua fé entre os muçulmanos. Isso é muito sério, porque qual a missão de Deus para a sua igreja? Nós somos discípulos de Jesus. Deixa eu abrir aqui a câmera. Nós somos discípulos de Jesus. Deus nos chamou para nós juntos constituirmos o que Ele chamou, Ele criou a igreja. Então, nós somos a igreja, somos seus discípulos. A sua igreja existe porque tem uma missão. A missão de fazer discípulos. A missão que nós temos como igreja foi impedida nesse período aqui, a partir dos califas, porque ele proibiu que os cristãos fizessem evangelismo, que os cristãos propagassem a sua fé. E os muçulmanos, eles eram proibidos, olha o que está escrito aí, de converter ao cristianismo ou ao judaísmo.
Então, a coisa veio num tom assim de proibição mesmo. Olha, vocês podem até ficar aqui perto da gente, mas vocês estão proibidos, vocês têm que respeitar o profeta, respeitar o Corão, e estão proibidos de tentar nos converter. E virou para aqueles que eram muçulmanos e falaram: se vocês se converterem, vocês são proibidos. Vocês serão. Havia até pena de morte. É curioso porque isso acontece até nos dias atuais. Recentemente, as igrejas mundo afora estavam orando por uma mulher casada com um muçulmano que se converteu ao cristianismo, né? Reconheceu o que Jesus fez naquela cruz por ela. E por causa disso ela tinha sido condenada à morte. Aí houve uma mobilização mundial. Nós estamos falando aqui de século VII e agora de século XXI, porque é a mesma religião, é o mesmo Islã. Agora, enquanto isso, gente, acontecia, em Jerusalém, quando eles conquistam Jerusalém, a cidade dos judeus, a cidade dos cristãos, já nessa época, acontece algo muito importante. Poucos anos depois da conquista, no lugar do antigo templo dos judeus, do Templo de Salomão, os árabes construíram 2 mesquitas. O templo já estava destruído, lembra da aula passada? Né? Lá no Império Romano, os judeus quiseram se levantar contra os romanos, veio o general Tito, com ordem do imperador, e botou fogo em tudo, destruiu o templo que havia sido reerguido lá com Esdras e Neemias. Só ficou o muro das lamentações que a gente viu na última aula. Naquele local, o califa Omar, esse que eu mostrei para vocês, ele constrói 2 mesquitas. E uma delas é considerada o terceiro mais importante santuário do Islã. Porque acredita-se que ali, justo ali, onde havia o templo de Salomão, foi o local onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Tá? Existe essa crença também. Logo após a sua morte, foi naquele local que Maomé ascendeu aos céus. É por isso, gente, que quando vocês olham fotos modernas de Jerusalém, você vê isso daqui, ó. Uma cúpula dourada, é o grande cartão postal da cidade de Jerusalém nos tempos modernos. O que é essa cúpula dourada? É chamada de cúpula da rocha ou domo da rocha. É exatamente uma dessas mesquitas que foi construída por Omar, logo após a morte de Maomé. Aqui eu coloquei um panorama da cidade como um todo, né? E essa cúpula dourada, e ela cheia de significado. E aqui a mesquita mais de perto, ó, para vocês verem. É um ponto turístico, uma obra muito bonita de fato. Mas no local aonde estava o templo de Salomão. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém interagindo comigo no Facebook. Deixa eu ver rapidinho. Tá. O Marcos e a Gabi estão compartilhando fotos lá, vocês estão vendo, né? Eu mostrei aí para vocês as notificações no Face. O que é importante nós caminharmos aqui nesse momento da história, gente? Uma pergunta pode surgir. Os muçulmanos vêm, invadem Jerusalém, põem a sua fé sobre todos, e a igreja? A igreja que era forte no Oriente, no Ocidente ali, em Jerusalém, desde Constantino e toda a expansão da igreja, o que aconteceu com a igreja cristã? Isso é muito sério. No Oriente, a igreja cristã, a igreja imperial, aquela constituída por Constantino, ela sucumbiu perante o Islã. O Islã prevaleceu totalmente. Então você pega regiões importantes, onde haviam igrejas importantes na história do cristianismo, como, por exemplo, o Egito, o norte da África, com igrejas importantes ali, Alexandria e outras cidades importantes, Damasco, a própria Pérsia passou a ter igrejas cristãs. Todas elas deixaram o cristianismo e sucumbiram ao Islã. Agora, a gente olha para a Europa. Aí a gente vê igrejas na França
igrejas na Espanha, igrejas cristãs simplesmente trocaram as escrituras sagradas pelo Corão. Principais centros da fé cristã antiga foram dominadas por esta nova religião. Jerusalém, né, que nós já estamos dando foco em Jerusalém, Antioquia da Síria, né, nós temos lá os registros em Atos de Antioquia, tudo que acontecia, uma igreja missionária que enviava missionários, sucumbiu ao Islã. Alexandria, como eu já disse, no Egito, cidade importante. Cartago, outra cidade, um centro cristão dos tempos antigos, também sucumbiu ao Islã. Restou Roma e Constantinopla. Agora, aqui eu tenho que fazer um parênteses, gente. Não é simplesmente porque essas pessoas se converteram, é simplesmente porque essas pessoas entenderam de que a religião de Maomé era a religião verdadeira. Nós temos que lembrar aqui algo muito importante. O califa Omar, ele chega com poder de fogo. Ele monta exércitos árabes. Então era mais ou menos assim, no sentido figurado, de forma bem simplória, tá, gente? Eu vou exemplificar. Era mais ou menos assim, as tropas muçulmanas chegavam, falavam, olha, você tem que aceitar que Maomé é o profeta, que Alá é o único Senhor. Você aceita? Se sim, bem, você tinha que passar a adorá-lo. Se não, muitas vezes as pessoas eram ameaçadas de morte, quando não assassinadas de fato, ou expulsas da sua região, da sua casa. Então foi assim, foi com a força da guerra que muito do motivo do Islã ter se propagado de forma tão rápida naquela região. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Boixá, ele acha que perdeu algo. Deixa eu ver a pergunta dele. Você chegou a falar por que eles construíram exatamente no mesmo lugar do Templo de Salomão? Falei, Boixá, mas eu vou repetir para você. Porque naquele lugar acredita-se, né, os seguidores de Maomé acreditam que foi exatamente naquele lugar que Maomé ascendeu aos céus após a sua morte. Então aquele local se tornou um local sagrado para eles. E por isso que tem essa mesquita construída ali. Jamais eles vão permitir, enquanto eles estiverem no governo, no poder, e daqui a pouco a gente vai ver as questões da ONU aqui nessa história, eles não vão permitir que aquele templo aquela mesquita seja destruída. Então veio essa imposição da força. Então eles conquistaram toda a Palestina, toda aquela região do mapa lá que eu mostrei para vocês. Restou, como eu estava falando, Roma e Constantinopla. Roma permaneceu, né? E aí a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. Constantinopla, alguns séculos depois, também caiu, né? Constantinopla, a moderna Istambul, ali na região da Turquia. Depois, quando eles foram conquistados lá pelos turcos otomanos, eu já estou falando de 1453, muitos séculos à frente, a chamada na história queda de Constantinopla, também eles passam a ter uma influência muçulmana por causa dos turcos otomanos. Agora, o que é interessante nós analisarmos, gente, foi a dificuldade que os cristãos passaram a ter em relação àquela região ali da Terra Santa. Tá? A partir do século VIII, cristãos e judeus, eles passaram a ter mais dificuldade a fazer essas peregrinações, porque o território estava todo conquistado pelos muçulmanos. Aí, por causa disso, a partir do século XI, a gente tem que correr na história aí por motivos de tempo, tá, gente? Sem entrar em muitos detalhes. A partir do século XI, os cristãos, eles armam o contra-ataque. Eles passam a organizar movimentos, estou colocando aí na tela para você, esse movimento conhecido como as Cruzadas. Eles falam, que história é essa desse povo vir e conquistar a nossa terra, a terra prometida pelo Senhor para nós? Né? Então, os cristãos, eles tinham essa imagem, alguns cristãos que não entenderam ali as palavras de Jesus, eles tinham essa visão de que Jerusalém é nossa, foi a terra prometida a Abraão. E eles não tinham a visão espiritual. Agora, tinha um fator político também envolvido. O fato é que nessa mistura de papado
e império, papado, igreja e Estado, as cruzadas são organizadas. O contra-ataque, a ideia é, vamos reconquistar os povos, o terreno, né? A terra que é nossa por direito, que é nossa por herança. Vamos expulsar os descendentes de Ismael e vamos nós, descendentes de Isaac, aí os cristãos se considerando também, vamos reconquistar aquela terra. Gente, isso acontece no século XI, está aí na tela. Olha. A primeira cruzada acontece em 1096. Agora, olha que interessante. As cruzadas não foram guerras assim como a Primeira Guerra Mundial, né, no século passado, a Segunda Guerra Mundial, também no século passado. Elas duraram séculos, duraram 2 séculos, de 1096 até 1291. O objetivo, olha que interessante, como eu já disse, era a libertação daqueles territórios. Isso soa particular, isso soa familiar para você. Você pensar assim, o objetivo das cruzadas é conquistar aquele território. Aí a gente pensa nos tempos modernos, conquistar aquele território. Ou seja, a motivação é a mesma. E essa primeira cruzada aí, em 1096, foi organizada pelo Papa, está aqui embaixo, ó. O objetivo de libertação daqueles territórios, enquanto a Xerri late ali com os cachorros vizinhos, como som de fundo da nossa aula. E o Papa Urbano II, ele então convoca 20 mil homens e mulheres, né? Isso é muito curioso. Então ali em Roma é organizada as cruzadas, é aqui que vem todo aquele contexto dos cavaleiros templários, tudo aquilo que você vê nesses canais History Channel e em alguns livros. E aí esses homens então eles partem numa caminhada que durou 2 anos. Não foi assim, vamos ali em Jerusalém tentar conquistar. Não. Uma caminhada longa, uma caminhada difícil, um exército grande. Essa só caminhada levou 2 anos. E o que aconteceu? Foi o que eu escrevi aí, ó. Em 14 de julho de 1099, a cidade santa, Jerusalém, é tomada. Eles conquistam Jerusalém em 14 de julho. Agora, 14 de julho de 1099 cai numa sexta-feira. E aí, então, eles fizeram essa relação, né? Todos se lembraram da paixão de Cristo, da crucificação de Jesus. O grande problema, gente, dessa conquista foi o que aconteceu após a conquista. Deixa eu abrir a tela para você ver o que eu escrevi aqui, ó. Os cristãos, eles organizaram uma vingança sangrenta. Eles promoveram uma matança extremamente sangrenta contra toda a população muçulmana que vivia na cidade. Até um pequeno grupo de judeus ali, que estavam morando ali, eles se refugiaram numa sinagoga, e aí os cavaleiros, né, os cristãos, eles jogaram fogo dentro da sinagoga e mataram todos os judeus também. E é muito interessante, né, que isso é bem semelhante ao que aconteceu no ano 70, quando o Império Romano faz a mesma coisa no templo. O fato é, gente, que não houve sobreviventes. Os cristãos invadem Jerusalém e exterminam todos os muçulmanos e até judeus que aparecem ali. Havia também um sentimento de vingança com os judeus pelo que eles haviam feito no passado. Havia essa ideia de que eles que haviam assassinado Jesus e todo esse pensamento. Então, o negócio foi sangrento, o negócio foi violento. O problema das cruzadas é que esse contra-ataque não levou a nada. Por quê? Porque o objetivo da libertação da Terra Santa, para que eles pudessem destruir as mesquitas, reconstruir o templo, trazer todos os judeus de novo para Jerusalém, isso jamais foi alcançado, nem no tempo das cruzadas, nem até os dias de hoje. Tudo que os cavaleiros, tudo que as cruzadas conquistaram, se perderam. Além dessa primeira cruzada, foram mais 7 cruzadas que foram organizadas. E quase todas foram derrotadas. E quase todas teve um fim trágico para os cristãos. Aí você pode depois, com o tempo, procurar na Wikipedia
ou em livros sobre este assunto, você vai ver mais detalhes sobre as cruzadas, mas aqui para o nosso estudo vale dizer que não funcionou em nada esse contra-ataque. A Palestina ficou, a partir das cruzadas, exclusivamente debaixo do controle islâmico. Então, os cristãos permaneceram lá em Roma, Igreja Romana, né, Igreja Católica Romana, e ali continua um centro cristão, mas a região da Palestina totalmente dominada pelos muçulmanos. E Jerusalém, então, a partir disso, da reconquista dos muçulmanos, ela se torna definitivamente um dos lugares sagrados da fé muçulmana. É aqui, nesse ponto da história, que nós chegamos nas atuais disputas entre judeus e árabes. Na verdade, não é nesse ponto na história. Na verdade, é daqui que a gente dá um salto para a gente entender as atuais disputas, hoje, no século XXI, entre judeus e árabes. Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que vocês estão falando aqui. O Boechat disse que o Felipe berrou no momento. Tá bom, Boechat. Você viu, Elisa? Pois é, houve essa grande mudança, mas é o que você escreveu depois, a ferro e fogo. Não quero dizer que todos foram por motivo da guerra. Talvez alguns, de fato, se converteram. A influência da fé foi muito grande, mas houve a influência da guerra. Usando o português de baixo escalão, né? Ou se torna muçulmano ou desce, né? Ou você vai ser eliminado, você vai para o inferno. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook se tem alguma coisa importante aqui. Nesse momento, ainda não. Aí deixa eu abrir aqui a tela para vocês, olha. Deixa eu ficar no cantinho. As atuais disputas entre judeus e árabes. Aqui é importante nós entendemos, e aqui a gente entra na fase final, né, dessa nossa série de estudos sobre o conflito no Oriente Médio. O que é importante nós entendermos aqui? Nós vamos dar um salto histórico para o final do século XIX. No final do século XIX, nós temos um novo grande poder mundial, a Inglaterra. A Inglaterra, com toda a sua monarquia, com a realeza, todo o seu poder, a Inglaterra, ela está no poder, ela está no domínio. O que acontece no final do século XIX é que, amparados pela Inglaterra, grandes levas de judeus eles começam a emigrar para a antiga Palestina, né? Ou seja, muitos séculos se passaram, os judeus tinham sido exterminados daquela região, e aí, a partir do Império Inglês ali, né, de toda a influência britânica, os judeus eles começam a voltar para aquela região da Palestina. Aí o nosso salto histórico, deixa eu dividir a tela de novo, né, ó, volta à antiga Palestina, nós paramos na Segunda Guerra Mundial, por isso a gente está com essa foto aí, desse nosso slide. A Segunda Guerra Mundial, que levou, você sabe, de 1939 até 1945, foi aquele movimento que o chamado eixo, né, formados pela Alemanha, de Hitler, que está aí na foto, a Itália, de Mussolini, e o Japão. O Japão entrou, né, quase de gaiato nessa história aí, pelo ataque a Pearl Harbor. Né, existem teorias de que o Japão foi meio que induzido a atacar os Estados Unidos para que entrasse no eixo. Enfim, a gente não tem tempo de tratar disso aqui agora, né, e são teorias conspiratórias. Mas, enfim, Alemanha, Itália e Japão formam um eixo. E eles se levantam, então, contra os aliados. Né? Os aliados formados por quem? A Inglaterra, né, a França, a União Soviética, a China, que está nessa história aí basicamente porque o Japão está do outro lado, e os Estados Unidos. Né? Então, o ataque do Japão a Pearl Harbor, né, ali na região ali, marítima, ali, na costa norte-americana, é fundamental para que a Inglaterra conseguisse o apoio norte-americano. Daí algumas teorias, né, de que o Japão foi induzido a atacar
os americanos, para que os americanos entrassem na Segunda Guerra, e Churchill sabia, né, em inglês, ele sabia da importância, né, da guerra, para a guerra dos Estados Unidos fazer parte dos aliados. O fato é, gente, que a Segunda Guerra Mundial foi o conflito que causou as maiores vítimas na história da humanidade. Entre os aliados, nós temos aproximadamente 50 milhões de seres humanos exterminados, mortos na guerra. Isso, 50 milhões entre os aliados, e entre os países que formavam o eixo, 12 milhões de seres humanos exterminados. Agora, o curioso é que 50 milhões para os aliados, 12 milhões para o eixo, mas quem venceu a guerra, nós sabemos, foram os aliados. Os aliados foram os vencedores. Agora, o que é importante para a nossa história aqui, e aonde que a Segunda Guerra ela entra com uma importância no nosso contexto? A Segunda Guerra ela entra num contexto importante do conflito do Oriente Médio, por quê? Destes 50 milhões mortos, 6 milhões foram judeus exterminados nos campos de concentração de Adolf Hitler. Então a gente vê aqueles documentários, Auschwitz, outros campos de concentração espalhados por outros países, na própria Alemanha. 6 milhões de judeus foram exterminados. E aí, gente, na segunda aula, o Marquinhos, lá do Rio, que tem acompanhado os nossos estudos ao vivo aí, ele até, depois ele publicou lá no Facebook, falou, quando você começou a falar de Hitler, o som picotou e a gente não entendeu nada. E o que eu falei naquela segunda aula, que eu vou repetir agora, é que é importante a gente entender que a motivação de Hitler não tem nada a ver com toda essa história do conflito contra os judeus que a gente já estudou até aqui. Não é um pensamento errado, né, que muitas pessoas têm, assim, principalmente cristãos. A Alemanha foi o berço da Reforma, Lutero, né, um dos berços da Reforma, Lutero era alemão. Então, nos tempos da Segunda Guerra, era um país protestante, né, a Alemanha. Então, Hitler devia ter essa raiva contra os judeus, porque ele acreditava que os judeus mataram Jesus. Não, nada disso, gente. Não tem nada a ver. Hitler era muito mais maluco do que um pensamento lógico como esse. Na verdade, ele acreditava em 3 raças, que a humanidade era dividida em 3 raças. Então, ele chamava aquelas raças fundamentais ou superiores, no quais os germânicos estavam incluídos. Então, havia uma raça superior, e ele fazia parte dessa raça superior. Haviam os depositários, então, raça superior. Havia uma raça intermediária. Então, eles colocavam, por exemplo, os povos eslavos como uma raça assim, intermediária. E haviam as raças destruidoras, ou as raças inferiores. Então, para a gente gravar, raça superior, uma raça intermediária, que ele chamava de depositárias, e as raças inferiores. Os judeus eram, assim, os exemplos paradigmáticos. Era o povo escolhido nesse pensamento nazista como o povo inferior. E Hitler tinha um ideal. O ideal de Hitler era a pureza racial da humanidade. Então ele queria exterminar os povos inferiores para que a humanidade se desenvolvesse como uma raça pura ou uma raça superior. Então, assim, a grosso modo, explicando em 3 minutos o pensamento de Hitler, a gente pode fazer outros estudos entrando nisso, e a correlação, né, um país cristão, né, e muitos ateus levantam aquele argumento estúpido, né, você é cristão? Hitler também era. Hitler não era cristão. Hitler nasceu num país protestante, mas nunca demonstrou nenhum tipo de pensamento de discípulo de Jesus. Muito pelo contrário, à luz do que estamos falando agora. Agora, é importante destacar também, eu falei na segunda aula, mas a gravação deu um problema, que somado a esse pensamento filosófico de Hitler e dos seus seguidores, esse pensamento, havia questões políticas envolvidas. Os judeus, eles estavam fortes, daqui a pouco eu vou falar o porquê disso.
nesse momento aqui da Segunda Guerra Mundial. E eles haviam, economicamente, eles tinham um poder, inclusive na Alemanha. E existia um grande temor, existia uma ideia de que em algum momento os judeus teriam um monopólio da comunicação na Inglaterra e em outros países. Isso iria afetar grandemente a Alemanha. Então os judeus eles estavam se espalhando por aquela região. Então Hitler também, somado a esse pensamento, né, de divisão de raças e somado a uma influência muito grande dos judeus, ele toma essas decisões trágicas e extermina 6 milhões de judeus. É interessante porque quando a gente caminha na nossa história, nós sabemos que os aliados venceram. Deixa eu só dar uma olhada aqui se vocês estão falando alguma coisa no chat. Não, nos últimos minutos ninguém falou nada. No Facebook também não há nenhum comentário. Então vamos caminhar para a gente partir para o final aqui da nossa aula. Gente, o importante para nós agora é nós entendermos o que acontece na década de 40. A guerra termina em 45. E aí, o que acontece é que o mundo ele fica sensibilizado com o povo judeu a partir da divulgação do Holocausto. A guerra acaba e as notícias se espalham pelo mundo, fotos se espalham, histórias se espalham. Hoje nós temos vídeos, até outro dia estava passando um documentário muito legal no History, nem todo documentário do History é legal, mas esse era, e que mostrava os câmeras na Segunda Guerra, então todas as filmagens, muito interessante e muito triste também. E esse foco nos judeus. O fato é que houve uma sensibilização mundial, isso é importante para nós entendermos o conflito no Oriente Médio hoje. Por quê? A partir dessa sensibilização, Estados Unidos e Inglaterra, né, então Estados Unidos já tomando, né, como grande força mundial, tomando o lugar da Inglaterra, eles lideram um movimento para a reintegração de Israel em sua pátria. Isso é muito sério. Por isso que a Segunda Guerra Mundial é importante nessa história que a gente começou lá em Gênesis, para entender o conflito no Oriente Médio. O que acontece em 1947? Por causa desse movimento de reintegração, esse apoio dos Estados Unidos, essa influência dos Estados Unidos e da Inglaterra, a ONU, numa reunião presidida por um brasileiro, o nome dele é Oswaldo Aranha, a ONU vota, né, a Organização das Nações Unidas, ela vota pela partilha da terra da Palestina em 2 territórios. Então eles resolvem o seguinte: os judeus eles passam a ter o direito. O que aconteceu com eles no Holocausto foi muito triste. Nós, como povo mundial, no caso a ONU representando, né, os interesses mundiais, digamos assim, nós temos que fazer algo por este povo que sofreu tanto na Segunda Guerra. Então vamos fazer com que eles reconstruam o seu Estado na região da Palestina. E aí a ONU vota em 47, em 1900, isso está aí no nosso slide, deixa eu abrir a tela, ó, a partilha dos territórios. E aí em 1948 é uma data histórica importante porque é criado o novo Estado de Israel. Agora, deixa eu falar aqui para você algo muito sério que acontece a partir dessa decisão da ONU. Para que os judeus voltassem e o novo Estado de Israel fosse restabelecido, perto de 800 mil árabes foram literalmente expulsos da região da Palestina. Nos dias atuais, esses 800 mil de 48 formam aproximadamente 2,5 milhões de refugiados árabes vivendo em vários países. Então, depois da Segunda Guerra, a ONU fala: judeus, vocês podem voltar. Só que para eles voltarem, nós vimos historicamente aí, a terra estava conquistada pelos árabes. O
que é feito? Então, esses árabes são expulsos de suas casas, de suas cidades, para que o povo de Israel, os judeus, pudessem voltar. É claro que isso não ia dar certo. Você pode já imaginar que isso não ia dar certo mesmo. E é aí que nós passamos a entender os conflitos atuais. Olha aqui, estou dividindo a tela de novo. Por quê? O que aconteceu quando os judeus voltam para a região da Palestina? Até Jerusalém, né? Eu vou falar de Jerusalém na sequência aqui. Eles trabalharam, e trabalharam muito. E Israel se tornou, em pouco tempo, eles desenvolveram uma avançada tecnologia de irrigação do solo no deserto, e deu certo, e eles prosperaram, e eles se constituíram uma grande potência. Isso aconteceu na sua geração, dependendo da sua idade aí, né, no século passado. Israel volta depois da Segunda Guerra para a região da Palestina e eles se desenvolvem economicamente, se tornam fortes economicamente. E aí eles apontam como uma grande potência no cenário econômico mundial. Só uma coisinha importante aqui, deixa eu olhar para você. Olha, uma grande potência mundial, com dinheiro no bolso, com uma economia forte, e com histórico de guerra, e com o seu território conquistado por outros povos, o que Israel iria fazer? Se armar militarmente. Então Israel já tinha o apoio dos Estados Unidos, tinha o apoio da Inglaterra, tinha dinheiro no bolso, e então ele criou um exército forte. Por isso que o exército de Israel ainda é hoje uma potência militar, sem contar o apoio que eles têm. Agora você pode perguntar, mas e a Terra Santa, Jerusalém, né, a cidade de Davi? Olha, gente, na partilha que a ONU fez, aconteceu algo drástico. Por quê? Eles fizeram com que Jerusalém e outros locais sagrados, também Belém, onde tinha nascido Jesus e tal, eles tiveram que ser divididos entre palestinos e judeus. Ou seja, problema à vista. Veja bem, eu não quero criticar a ONU, dizendo que eles fizeram besteira. A ONU fez isso com a melhor das boas intenções. Não tem como a gente prever exatamente o que vai acontecer no futuro. O fato é, não deu certo. Então, por isso que até os dias de hoje, no exato lugar onde era o templo de Salomão, nós ainda temos lá a mesquita ocupada. O resultado disso, gente, olha como isso está correlacionado com os tempos atuais e esses conflitos naquela região. O resultado disso foi guerras. Judeus querendo expandir o seu território, que a ONU dividiu o território ali, e palestinos contra-atacando. E pior ainda, os judeus eles não aceitam que a ONU determinou na Constituição do Estado de Israel, a ONU determinou que a sua capital seria Tel Aviv. Um pouquinho ali ao norte da faixa de Gaza, eu vou mostrar no mapa daqui a pouco. Mas os judeus não aceitam isso, falam, não, nossa capital sempre foi e sempre será Jerusalém. Então, o objetivo de Israel é reconquistar Jerusalém, para que Jerusalém volte a ser a capital do seu estado, e eles destruam aquela mesquita e eles construam novamente o templo de Jerusalém, como nós vimos em outras aulas. Esse é o objetivo até os dias de hoje. Do templo de Jerusalém que eles têm hoje é o Muro das Lamentações, que foi deixado lá pelo general Tito. Agora, quando a gente olha para guerras mais recentes, gente, deixa eu só ver aqui como é que está o chat. Ok. Quando a gente olha para as guerras mais recentes, eu preciso mostrar essa tela aqui para vocês. Olha. Por causa desse conflito entre judeus e árabes, em 1967, olha aí, estamos avançando na história, houve combates muito violentos, combates sangrentos naquela região. E Jerusalém, ela foi tomada pelos israelenses. E a partir disso, então veja bem, todo esse poder militar que Israel passou a ter desde 48, formação do Estado, economia forte, se equipou. Em 67 eles atacaram Jerusalém e tomaram Jerusalém. Ou quase toda Jerusalém. A partir desta realidade,
do povo israelense é que nasce alguns líderes, o mais famoso esse da foto aí, Yasser Arafat, e eles criam, os árabes, alguns movimentos guerrilheiros, como, por exemplo, a FAT, o movimento guerrilheiro islâmico, que foi, digamos assim, foi a espinha dorsal do que viria a ser constituída depois como a Organização para a Libertação da Palestina, conhecida pela sigla OLP, que você ouve nos noticiários quando fala de atritos naquela região nos dias atuais. Em 1970, há um contra-ataque árabe. Então, esses guerrilheiros, eles atacam novamente uma campanha sangrenta contra Israel. E aí acontece algo muito interessante. Os países árabes, ali em 70, eles boicotam as exportações de petróleo para Israel. E aí você tem armamento de guerra, mas você não tem combustível para os seus tanques, para os seus aviões. Houve um boicote, e é aí que entra toda essa importância do petróleo no mundo nos tempos modernos, porque a região da Arábia ela teria condições de fornecer, tem condições de fornecer petróleo para o mundo inteiro. Mas a partir desses movimentos, eles falam, não vou fornecer para você, ameaçam não fornecer para os Estados Unidos, e aí o mundo começa a procurar outras fontes de petróleo, porque esses povos eles dominavam, né, o monopólio do petróleo. E faziam isso, inclusive, por exemplo, imagina os Estados Unidos dependendo do petróleo da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita falando, nós não vamos mais fornecer. Né? E aí os Estados Unidos não têm mais combustível para os seus armamentos de guerra. Foi mais ou menos isso que eles fizeram com Israel, e aí invadiram Israel, fizeram esse boicote, e aí no final dos anos 80 nós vemos muitos atritos. A ONU entrou nessa história de novo, né? E em 15 de novembro de 1988, então esses conflitos aconteceram em 70, agora eu estou dando um salto em 88. Eu não coloquei no slide porque o nosso foco era Israel aqui, né? Mas a ONU decreta o Estado da Palestina. Essa OLP faz uma pressão, né? Existem líderes já políticos, não só guerrilheiros, e a ONU então reconhece. O grande problema disso, gente, a ONU reconhece, sob pressão, o Estado palestino. Então tá bom, agora existe o Estado de Israel, mas também nós reconhecemos o mundo, a ONU reconhece o Estado palestino. E aí determina-se então qual seria o território. Grande problema. O território determinado como território do Estado palestino estava ocupado, e está ocupado até hoje, parte deles, por Israel. E Israel não sai. E é aí que entra esse contexto da guerra entre o exército de Israel e hoje os desdobramentos, né, da FA, da OLP, o Hamas. Movimentos guerrilheiros islâmicos. E aí você vê a mídia mundial fazendo uma pressão dizendo que Israel está errado. Por que a mídia fala que Israel está errado? Pelo seguinte, olha, a ONU já determinou que o Estado palestino, então Israel tem que liberar esse território. E aí há essa pressão, e eu não vou entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, os dois estão errados. E aí o que aconteceu em 2014, no ano que nós estamos? Olha só, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. No dia 12 de junho passado, está escrito aí, ó, 3 jovens israelenses foram sequestrados e foram encontrados mortos. Israel falou, foi para a imprensa e falou, quem fez isso foi o Hamas. E o Hamas não negou. Aí no dia 2 de julho do mês passado, um jovem palestino foi morto a queima-roupa na cidade de Jerusalém. E aí isso foi o estopim para que se iniciasse o envio de bombas, bombardeios para um lado e para o outro. É bem verdade, gente, que aquilo ali
né, já haviam tensões políticas, já haviam outros interesses, então é como um barril de pólvora. Você acendeu um isqueiro, explodia. Então a morte desses jovens foi o motivo, né? E aí o Hamas mandou, deixa eu colocar aqui na tela que vocês não estão vendo. Aí, ó. O Hamas, eles jogaram foguetes em Tel Aviv e em Jerusalém. Uma coisa é o Hamas jogar foguete numa área de deserto, outra coisa é jogar na capital de Israel e em Jerusalém, na área de Jerusalém onde moram, onde tem a predominância de israelenses. E aí Israel falou, olha, isso é a gota d'água, então nós vamos contra-atacar. Só que é o seguinte, né, as armas desses guerrilheiros são armas fracas. Israel tem um grande poderio militar. Por isso dessa crítica de algumas pequenas bombas enviadas para Tel Aviv, enviadas para Jerusalém, e um grande poderio de guerra atacando a Palestina. Eu também não vou entrar no mérito aqui de quem está certo e está errado. Minha visão é que os dois estão errados. Como discípulos de Jesus, nós não ficamos do lado dos israelenses. Isso não faz sentido. Tá? Eu vou mostrar um texto do apóstolo Paulo na conclusão da nossa aula aqui, que deixa isso muito claro. Agora, por que a faixa de Gaza ela é tão importante nessa história? Porque é da faixa de Gaza, deixa eu mostrar a tela de novo para vocês, aqui, ó. É na faixa de Gaza que o Hamas normalmente ele posiciona os seus foguetes para serem enviados para Tel Aviv e para Jerusalém. E aí, Jerusalém quer exterminar os moradores e todas as cidades da faixa de Gaza, porque a predominância ali são dos guerrilheiros do Hamas. O conflito que nós estamos tendo, gente, eu escrevi aqui, ó, em 2014, este ano, é um conflito maior que em 2012, que teve a chamada Guerra de 8 Dias entre Hamas e Jerusalém, né? Jerusalém aqui no caso de os israelenses. Olha aqui esse mapa, olha. Ele nos mostra exatamente, só para você entender geograficamente. Então aqui, ó, a região da Palestina toda, né? Que a gente fez um corte para mostrar Israel. Aqui a faixa de Gaza, ó, Tel Aviv, aqui ao alto, a capital do Estado de Israel, Jerusalém está aqui. Essa região está toda dividida entre palestinos e israelenses, e a faixa de Gaza fica aqui. É aqui onde o Hamas mais atua. Então, o que Jerusalém faz? Ele desce com as suas tropas, ou envia foguetes direto contra Gaza, ou desce com as suas tropas até essa região para tentar exterminar os moradores ali e todos os guerrilheiros, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Elisa está falando, mas que bonitinha essa ONU, né? Pois é. Eu não vou dizer que eles não tiveram boas intenções, mas o fato é que não deu certo. Definitivamente não deu certo. Gente, nós estamos com 1h25, 1h15, né, de aula. E eu quero concluir mostrando para vocês, à luz de tudo que nós vimos, né, como que a gente entende esse conflito, mas mais do que entender o conflito, como que espiritualmente a gente deve entender isso, especialmente você que está me ouvindo e é discípulo de Jesus, eu como pastor protestante, como pastor presbiteriano, eu quero apresentar para você o que o apóstolo Paulo diz. Porque, veja bem, a origem disso tudo se deu lá pelos descendentes de Abraão. É uma guerra por uma terra prometida. E essa guerra persiste por toda a história, até os dias atuais. E eu não vi os noticiários hoje, mas Israel tinha determinado um período de trégua. Né? Eu sei que até ontem, hoje é terça, isso, até ontem estava em trégua. Se alguém quiser dar uma olhada aí no noticiário e escrever no chat se a trégua manteve de ontem para hoje, seria legal para a gente ter essa informação atualizada. Mas o fato é que, olha o que Paulo diz sobre este assunto em Gálatas 3:16. Quando Paulo escreve aos Gálatas, olha que interessante, Paulo diz assim: assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes,
como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Eu estou dando essa ênfase para mostrar que está no singular. Dando a entender, Paulo falando, texto de Gálatas 3,16, dando a entender que se trata de um só. Se nós parássemos aqui, deixa eu mostrar a tela toda, né, que está cortando. Se nós parássemos aqui, ou se Paulo tivesse parado aqui, nós poderíamos pensar assim, Paulo está falando, não é as promessas de Deus não foi para os descendentes de Abraão, não foi para Ismael, foi só para Isaac. Então Paulo vai falar isso. A promessa de Deus é para Isaac, mas não. Olha o que Paulo nos diz. Paulo diz, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A promessa de Deus para Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Não é aos descendentes de Ismael, não é aos descendentes de sangue de Ismael, não é aos descendentes de sangue de Isaac, mas são esses descendentes espirituais. A promessa que foi feita a Abraão se cumpre em Jesus, o descendente de Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Mas a promessa se estende a todos os povos. Então, Santa Bárbara do Oeste, onde eu estou agora, é terra santa, é terra prometida. Quebec, no Canadá, onde o Boechat está, é terra santa, terra prometida. O pessoal que está em Salvador, o pessoal que está em Minas, aí a Rosa, o pessoal que está em Americana, o pessoal que está espalhado aí, Rio de Janeiro, nos acompanhando ao vivo agora, sul do país também, a Fabi está lá online. Tudo é terra santa, porque em Cristo não importa mais a nossa linhagem de sangue como descendente de Abraão, Isaac e Jacó, mas importa nós nos tornamos em Jesus filhos da promessa, filhos espirituais. Nós somos os gentios. E o evangelho ele foi propagado pelos apóstolos já antes, Jesus anunciando para judeus e para gentios. Há um povo escolhido de Deus, no qual os discípulos de Jesus fazem parte. E é isso que Paulo está falando aqui. E esse texto, o texto que fala da promessa, deixa eu colocar ele na tela aqui para você ver também. Olha lá, nós lemos a nossa primeira aula, e eu faço questão de ler nessa aula que encerra a nossa série. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da terra de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha a importância desse final aqui, principalmente para nós. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso é muito sério, porque isso inclui a minha vida, isso inclui a sua vida. Nós não fizemos nada por merecer isso, mas nós somos alvo da graça de Deus. Nós não somos melhores que outras pessoas. Simplesmente Deus olhou para nós e falou, olha, compreenda o Evangelho, compreenda o que Jesus fez por você, se renda a Jesus e viva como um discípulo de Jesus. Você é filho da promessa, você é filho da aliança. É isso que Deus falou ao meu coração, é isso que Deus falou ao coração de muitos que nos acompanharam nessa série. E quem sabe, por meio dessa série, entendendo essa história de Deus, a história de Deus na história da humanidade, Deus tenha aberto o seu coração como obra do Espírito Santo, não como obra minha, mas como obra do Espírito Santo para que você compreendesse esta verdade. É maravilhoso ver as promessas de Deus sendo cumpridas. Se nós olharmos para essas 3 religiões monoteístas no mundo, as 3 religiões que adoram o mesmo Deus, com nomes diferentes, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, nos dá vergonha, porque as 3 não deram, historicamente, não estão dando um bom testemunho do Deus que elas professam. É por isso que Jesus, pela sua graça, ele nos alcançou com a mensagem do Evangelho.
É por isso que o meu objetivo, eu fui chamado por Deus para ser pastor, não simplesmente para defender o cristianismo ou para propagar o cristianismo. Aqui eu estou dizendo o cristianismo como religião. Eu fui chamado por Deus para ser discípulo de Jesus, para imitar a Jesus. E, sendo pastor ou não, com essa missão de fazer outros discípulos. Não fazendo pela força do convencimento, ou pela violência, como né, nós vimos aqui aconteceu na história, tanto do lado de cristãos quanto do lado de muçulmanos, mas simplesmente contando a história do que Jesus fez por mim, contando a história do Evangelho e deixando que o Espírito Santo toque o seu coração, se ele assim quiser. Eu não quero impor a minha fé, eu quero contar para você a minha fé, eu quero dizer para você, eu não vejo outro significado na vida se não seguir a Jesus. Nele eu encontro felicidade, nele eu encontro alegria, independente das circunstâncias da minha vida. É algo que eu não consigo te explicar racionalmente. É algo espiritual, é algo místico que acontece nas nossas vidas. A minha fé é racional, porque eu olho para esses escritos, olho para a história e entendo isso. Mas a convicção de que Deus faz isso na minha vida e que Deus me chama para isso é algo espiritual que eu não consigo te explicar. Só quem é discípulo de Jesus. Se você deseja, eu só tenho que dizer uma coisa: experimente. Experimente e descubra você mesmo a maravilha, a graça do Evangelho. É assim que nós terminamos a nossa série de estudos. E nós devemos continuar orando por esta região, como oramos por todos os povos espalhados pela face da terra. Mas orarmos para que Deus traga consciência, porque estão errados os judeus, estão errados os muçulmanos, estão errados os cristãos que têm esta visão limitada como Terra Santa, aquela região da Palestina. Que Deus traga paz, é o que eu rogo. Que Deus acabe com a guerra. Que Deus toque no coração endurecido destes homens, para que eles se conscientizem de que não é este o caminho, de que existe um caminho melhor. Que nós podemos conviver com o diferente, mesmo que não tenha a mesma fé, que não faz sentido exterminar vidas, famílias, pessoas inocentes. Que Deus traga paz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Que assim seja.